Glória a Deus, bom dia aos irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Que privilégio, né, irmão? Podermos estar em sua presença para adorarmos a esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade e de toda adoração. Somente a Ele, né, irmãos? Seja honra e glória para todos sempre. Amém. Louvar a Deus por essa oportunidade. Eu já quero de antemão pedir os irmãos aí ajuda em oração pela minha casa, pela minha vida. Os irmãos devem estar sabendo, a minha esposa está grávida e pode ser que seja gêmeos. Então assim, passa algumas coisas na cabeça da gente, a gente fica preocupado. E uma das coisas que veio e a obra do Senhor, Deus? Porque pega a estrada, 4 crianças, o Celtinha pequeno, tem que comprar uma Doblô, uma Splendor, mas a obra é de Deus, irmãos. A obra não para, e eu louvo a Deus, porque se Deus mandou é porque Ele achou graça em nós de cuidarmos de 4 crianças, para a glória de Deus. E o meu maior medo, irmãos, como pai, é 2 coisas. Primeiro, errar como pai, não dar a devida atenção que os filhos merecem e que eles não venham conhecer ao Senhor, que eles não venham ser pessoas que venham ter Cristo como suficiente da sua vida. Meus 2 maiores medos é isso. E eu sempre oro que pastores que nos antecederam foram uma bênção. E foi proposta uma temática aos nossos corações, o ano do cuidado. Que tema bonito, né, irmãos? De se falar, mas é desafiador de se praticar. É muito bom falarmos de cuidado, mas melhor ainda é cuidarmos de pessoas, cuidar das nossas vidas, ter cuidado com a doutrina e principalmente com a nossa família. Você que encontrou, fica de pé. Eu sei que de manhã ainda alguém está dormindo ainda, né? O Windows está processando ainda. Só para a gente poder movimentar. Romanos capítulo 12, versículo 5. Você que encontrou diz amém. Glória a Jesus. Irmãos, diz assim a poderosa palavra de Deus: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Você pode repetir comigo, é só o versículo 5 mesmo, a frase final desse versículo: e todos pertencemos uns aos outros. Deus, mais uma vez eu te glorifico e te exalto pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela graça e bondade do Senhor que alcançou a minha vida e tem alcançado a minha casa. Eu sei que não sou digno, não sou merecedor de estar aqui, ó Deus, mas eu creio na suficiência da tua palavra. Eu creio, Deus, que não é sobre o pregador. Eu creio que o Senhor não tem compromisso com a palavra do pregador, mas tem compromisso com a sua palavra. Eu creio, Deus, que nós não precisamos de marabaísmo, ó Deus, nós precisamos da tua palavra. E a tua palavra, onde ela vai, ela faz aquilo que lhe apraz, ó Deus. E que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco nessa manhã, ó Deus. Edifique a tua igreja, console a tua igreja, e que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado. Anular a graça de Deus, querendo obrigar o celibato, né, que é a proibição do casamento, querendo obrigar a abstinência de alimentos. Paulo no versículo 1 fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas enganadoras de demônios. E no versículo 2 ele fala de homens enganadores que estão com a sua mente já cauterizadas.
E Paulo ele escreve essa carta pastoral para o seu filho na fé, Timóteo, porque ele tem uma preocupação. E Paulo ele sabe que está lidando com pessoas. E no capítulo 12, irmãos, da igreja de Romanos não é diferente. Para quem não sabe, segundo alguns biblicistas, Romanos é o maior compêndio teológico do apóstolo Paulo. É o Evangelho segundo Paulo. Porque Paulo ele vai escrever algo interessante nessa carta. É uma carta que foi escrita para pedir uma oferta missionária. Há quem diga que se todos os livros da Bíblia fossem perdidos, Romanos seria o suficiente para nós. Em Romanos nós vamos ver Paulo falar da tragédia do pecado. Para termos uma ideia, era de costume do apóstolo Paulo, quando ele escrevia uma carta, primeiro ele tratar da base teológica. Ele tem a intenção de firmar a igreja em uma base, e é um fundamento. E o mesmo Paulo vai dizer que esse fundamento é Cristo Jesus. Paulo vai dizer que ninguém, absolutamente ninguém, irmãos, pode colocar outro fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também vai dizer que se alguém aparecer por aí pregando um outro evangelho, que seja esse, ele é o que, irmãos? Anátema. É o que? Maldição. Ou seja, é amaldiçoado. Irmãos, se aparecer, e é claro que não vai aparecer serafins, querubins, esses anjos por aí pregando um outro evangelho, corre, fuja disso, porque é demônios. Então Paulo tinha esse costume de primeiro dar base doutrinária, para depois partir para a parte prática, para que a igreja viesse praticar o que ele estava ensinando como pastor, ou ele estava orientando por carta, como ele fez com essa carta, com essa igreja, que é a igreja de Romanos. Ele fala então da tragédia do pecado. Paulo fala também da salvação somente pela graça soberana em Jesus Cristo, porque Paulo tem essa preocupação. Paulo fala que todos, absolutamente todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Só que Paulo também vai dizer que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que as pessoas veem em mim e você. Uma pessoa que outrora era abundada pelo pecado. Uma pessoa que outrora era brigão, só falava palavrão e outras coisas mais que não agradavam a Deus. Mas hoje, quando as pessoas olham para você, elas precisam ver a graça soberana de Deus sobre a sua vida. Quando as pessoas pela cidade de Miraí, pela cidade de Boa Família, estão olhando pela sua vida, elas precisam ver o Cristo que ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo também fala da eleição pela graça, justificação pela fé. Ele fala também da nova vida em Cristo. Fala também do propósito soberano de Deus na vida de Israel. Mas a partir do capítulo 12 que nós lemos até o capítulo 16, Paulo agora vai falar da parte, repita comigo, parte prática. Sabe por quê, irmãos? Nós louvamos a Deus por isso, que a nossa igreja tem um púlpito saudável. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Um púlpito saudável, pregadores abençoados, pastores abençoados. É desafiador para mim, né? Quem sou eu na fila do pão para subir aqui e pregar perto do pastor Marcel, perto do Caio, Vinícius e outros mais, irmãos? Irmãos, é desafiador, porque temos um púlpito saudável. Temos uma igreja que ela tem sido bem trabalhado doutrinariamente falando. Só que, irmãos, de nada vai adiantar se tivermos um púlpito saudável, se nós não botarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, seja às quinta-feira ou às quarta-feira lá em Boa Família, ou seja no domingo pela manhã na escola bíblica aqui, e lá em Boa Família também, que vai estar começando para a glória de Deus, ou no domingo à noite, se nós não praticarmos a palavra de Deus. Tiago vai escrever em Tiago capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. É maravilhoso termos um púlpito saudável, mas será grandioso se nós sairmos pela cidade de Miraí, por onde Deus nos plantar,
e viver essas doutrinas que têm sido estabelecidas dentro dos nossos corações. E a partir do capítulo 12 ele vai falar dessa parte prática. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Paulo, no versículo que nós lemos, no versículo de número 5, você pode colocar para mim, fazendo um favor, aí no monitor, para nós podermos acompanhar. A partir do capítulo 12, como eu disse, é a parte prática. Só para nós termos uma ideia, a partir agora, desse exato momento, Paulo vai tratar sobre alguns relacionamentos, porque ele vai sintetizar, irmãos, esse relacionamento dentro da frase do versículo 5, que é a parte C do versículo, né, que é uns aos outros. Porque Paulo vai dizer, assim também com o corpo de Cristo, está falando do corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e nós fazemos parte, fomos enxertados nesse corpo. Ele vai dizer o seguinte: somos membros diferentes, porém do mesmo corpo. Olha que interessante, Cristo é a cabeça da igreja, é Ele que comanda a igreja, e nós somos os demais membros, mas nós somos membros diferentes. Apesar de ser diferentes, cada um tem o seu devido lugar, cada um tem a sua devida importância, e ninguém pode, ou nenhum membro desse corpo pode ser descartado, irmãos, porque dentro da igreja ninguém é copo descartável para ser jogado fora. Aí ele fala, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos a quem, irmãos? Uns aos outros. Então Paulo vai falar de aliança, ele vai sintetizar esses relacionamentos dentro da frase uns aos outros. E a partir do capítulo 12 ele trata sobre alguns relacionamentos. O primeiro relacionamento que Paulo trata, ele trata com o nosso relacionamento com Deus, do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 12. Segundo, Paulo vai falar do relacionamento com você mesmo, como é o tema, né, proposto para nós. Tem cuidado de ti. Depois Paulo vai tratar do relacionamento com os nossos irmãos na fé, e sobre ter um amor sem hipocrisia, um amor sem fingimento. Depois Paulo fala até mesmo do amor que temos que ter pelos nossos inimigos. E ele resume todos esses relacionamentos. Se nós formos caminhar mais um pouco, Paulo também fala sobre o relacionamento que nós temos que ter com aqueles irmãos que são fracos na fé, com os neófitos, aqueles que estão chegando ontem na igreja, e nós que temos uma certa maturidade em Deus, precisamos ter a devida paciência com os neófitos na fé, porque tudo é questão de um processo. Talvez você olhe para alguém na igreja e você diz, aquela pessoa não tem certa maturidade, aquela pessoa não é madura, mas nunca se esqueça que um dia você foi um imaduro. Nunca se esqueça, irmãos, que eu, Marcos Paulo, já falei coisas desnecessárias para pessoas em cima de púlpitos, mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai nos moldando e vai nos amadurecendo, porque nós somos vasos na mão do oleiro, e quem trabalha em nossas vidas é um Deus todo-poderoso. Oh, glória ao nome de Jesus. Paulo usa uma frase que resume tudo isso, que resume esses relacionamentos uns aos outros. Abra comigo, por favor, Atos capítulo 4, versículo 31, para a glória de Deus. Atos capítulo 4, versículo de número 31. Olha que interessante, irmãos. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Versículo 32. Todos os que creram estavam unidos em oração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinha. Quando Paulo ele tem a intenção de sintetizar esses relacionamentos dentro da frase uns aos outros, nós precisamos entender que Paulo não tira isso de trás da orelha.
Paulo tem uma base, e a base é a igreja do primeiro século. A base é a igreja primitiva. E olha que interessante, o versículo 31, volta por favor. Depois dessa oração, a igreja primeiro, ela ora. Ela está em constante oração. A pastora que aqui pregou ontem, a pastora Alzira, falou sobre isso. Característica de uma igreja que ama a doutrina, que preserva a doutrina. Ela ama estar no lugar de oração. Amém ou não amém, meus irmãos? Depois, o lugar, eles oram. Aí o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, irmãos. O povo orou tanto, a igreja orou tanto, que Deus tremeu o lugar que eles estavam. Vírgula. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque primeiro a igreja ora, depois o lugar treme, e depois que a igreja ora. Porque se queremos ficar cheios do Espírito Santo, precisamos orar. Precisamos nos colocar diante de Deus Todo-Poderoso. Precisamos nos posicionar diante da sua presença. Colocar a nossa cara no pó, a nossa cara na cinza. Dobrar os nossos joelhos e dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A igreja só será cheia do Espírito Santo se ela orar. E a igreja, irmãos, é cheia do Espírito Santo, não é cheia de emocionalismo. Ela não é movida por uma emoção, ela não é movida por qualquer tipo de arrepio, não. Ela é movida pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus. E a minha oração para a igreja de Deus é que a igreja seja impactada, é que a igreja deixe essa vida artificial e ela seja tomada pela presença de um Deus Todo-Poderoso. Depois que a igreja é cheia do Espírito Santo, irmãos, ela prega. Porque é impossível nós falarmos que somos cheios do Espírito Santo e nós não queremos compartilhar esse Jesus que nos encheu. Porque o maior cuidado que você pode ter para com a pessoa é pregando o Evangelho para a vida dela. Se enganem se você acha que dar dinheiro para alguém vai fazer bem, não vai. E para algumas pessoas, com certeza que não, se não tiverem uma educação financeira. A melhor coisa que você pode fazer para alguém, se você tem a preocupação de cuidar de alguém, é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a maquete, o modelo que nós temos de cuidado, primeiro eles oram, o lugar treme, eles são cheios do Espírito Santo, e depois o que eles fazem, irmãos? Eles pregam corajosamente o Evangelho de Cristo Jesus. E eles anunciam a palavra de Deus. Imagine, irmãos, a igreja primitiva pregando a palavra de Deus. Meu Deus. Versículo 32. Todos os que creram, depois a igreja ora, o lugar treme, eles são cheios do Espírito Santo, eles pregam com coragem, eles pregam a palavra de Deus, e todos que creram estavam o quê, irmãos? Unidos. É aquilo que Paulo vai dizer, irmãos. Ele se tentiza uns aos outros. É a união do corpo místico de Jesus, irmãos. Não existe ser membro fora do corpo. Não existe ser membro fora de Cristo Jesus. Não existe eu sou a igreja. É nós somos a igreja de Deus. Estavam unidos, mais uma vez, a igreja. E em coração e mente, irmãos, eles estavam unidos de verdades. Eles estavam ligados uns aos outros. Não era de forma hipócrita, era verdadeiramente. Se nós formos analisar o contexto daquela época, era um contexto de perseguição, aonde eles queriam a todo custo parar a igreja de Deus. Mas Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Irmãos, o governo pode parar, o Estado pode parar, tudo pode parar, mas a igreja de Deus não para, porque o dono da igreja é Jesus de Nazaré. O dono da igreja não é o pastor Marcel, o dono da igreja não é o pastor Everton, o dono da igreja não é o Marcos Paulo, o dono da igreja é Jesus Cristo, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Estavam unidos e em coração e mente. E olha que interessante, irmãos, o ano do cuidado, não se consideravam donos de seus bens.
Aí isso gera uma pergunta no meu coração e deve gerar no seu. Será que realmente estamos cuidando de pessoas? De modo que compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todo eles havia grande graça. Volta comigo Romanos 12:5, por favor. E aqui eu começo a pregar, irmãos, pela bondade e misericórdia de Deus. Versículo 5. Irmãos, o texto que lemos fala que somos membros uns dos outros. O texto mostra com isso que a igreja é um corpo que tem vários membros. E o que eu acho interessante é que para nós, irmãos, nós só saberemos a importância de uma vida, de uma pessoa, é quando ela sai. É quando ela deixa de ser talvez membro deste corpo, porque ela foi desconectada. Então ela não tem mais vida, ela não está mais ativa. E com isso Paulo está dizendo para nós que nós não somos uma multidão que cada um entra aqui na solidão, isolada, pensando em si mesmo, cuidando de si mesmo, olhando para o lado, dizendo: eu vou viver a minha vida e pronto. Não, irmãos, nós somos a igreja de Deus, que fomos enxertados no corpo místico de Jesus, e nós somos membros uns dos outros, e nós precisamos olhar para a direita, nós precisamos olhar para a esquerda, e começar a se preocupar, a cuidar de uns dos outros. Porque o membro, irmão, por mais menor que seja a importância que nós demos para ele, se porventura alguém vê nós, você imagina, irmãos, alguém vê eu pegar meu dedo querendo decepar meu dedo, eles vão querer fazer o quê? Me internar. Tá ficando doido. Porque não existe de membro atacar membro. Você entendeu? Ou eles vão me internar porque eu tô meio doidão. Então, irmãos, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos entrar dentro do templo, da igreja de Deus, e começar a se preocupar. Tem alguém que precisa de mim, tem alguém que precisa de uma palavra da minha vida, tem alguém que eu possa ajudar, tem alguém que eu possa orar por ela, tem alguém que eu possa orar por ele, tem alguém que eu possa estender a mão para ele ou para ela. Só que o grande problema é que nós, como membros, nós nos preocupamos muito com os nossos, como que eu posso dizer, esquecemos os nossos deveres e queremos cobrar, como é que é a palavra certa, pastor? Os nossos direitos. Queremos ser cuidados, mas não queremos cuidar. Queremos que as pessoas se usem de misericórdia, mas não queremos usar de misericórdia. Queremos que as pessoas amem, mas nós não queremos amar. Só que Paulo, ele continua, capítulo 12, versículo 10, por favor. Olha Paulo mais uma vez, irmãos, usando esse relacionamento, sintetizando dentro da palavra uns aos outros. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, para nós. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer, irmãos. Paulo está falando do corpo de Cristo Jesus. Cristo é a cabeça e nós somos esses membros que fazemos parte de uns dos outros. E muitas das vezes, para um ter vida, ele vai precisar de você. Aí Paulo vai dizer: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. O que Paulo tem em mente quando ele fala amem-se com amor fraternal? Paulo está dizendo nas entrelinhas, não é amar apenas de palavra ou com um discurso bonito, irmãos, com uma pregação bonita, porque nós temos bons pregadores. Falar de amor é lindo, irmãos. Falar de amor é necessário, mas é mais necessário ainda
praticar esse amor, meus irmãos. Eu fiquei, irmãos, horrorizado por esses dias, com a descoberta da gravidez da minha esposa. Como que as pessoas assim estão reagindo? Porque parece que é uma coisa de outro mundo, irmãos. Parece que é porque, irmãos, é aquilo que Paulo disse lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, doutrina de demônios. Irmãos, os valores estão investidos. Estão investidos. Aí Paulo, ele vai dizer para Timóteo também que se nós não cuidarmos dos da nossa própria casa, irmãos, nós negamos a fé e somos piores do que os incrédulos. Mas como é que eu vou amar com amor fraternal o meu irmão, o membro que eu digo que faço parte, se eu não consigo amar a minha própria família? Se eu não consigo olhar para minha casa, a minha esposa, as minhas filhas, ou os filhos, ou um casal, ou duas mulheres, ou dois meninos que vai vir, e dizer o seguinte: é bênção para a minha vida. Eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar o meu... Irmãos, nós não conseguimos gastar tempo com membros da nossa casa. Como que nós vamos gastar tempo com membros da igreja? A gente vê dificuldade em ter filhos porque filho rouba tempo. Aí quer chegar na igreja e quer falar que vai ser bênção na vida das pessoas, mas não consegue ser bênção na vida da esposa, não consegue ser bênção na vida dos filhos, não consegue priorizar a sua própria casa, a sua própria família. Meus amados irmãos, nós precisamos despertar, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Amem-se com amor fraternal, um amor sem hipocrisia, um amor sem mentira, um amor na prática, meus amados irmãos. O amor que Deus, o amor que deve ser praticado é um amor fraternal e sincero, sem dissimulação. Porque infelizmente, irmãos, se nós não guardarmos e vigiarmos o nosso coração, nós seremos pessoas dissimuladas. Um amor sem interesse, um amor sem bajulação, um amor sem olhar para o bolso. Ah, porque fulano tem, eu vou dar uma atenção maior para ele. E o interessante, quando Paulo vai escrever essa carta, ele fala o seguinte: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honra uns aos outros, irmãos. Esse amor não está direcionado somente à vida do pastor, esse amor não está direcionado somente à vida dos obreiros, mas esse amor está direcionado à igreja de Deus, aos eleitos de Deus. Porque tem pessoas que é especialista em amar o pastor, em bajular o pastor, mas tem um irmão do lado que está passando necessidade, está precisando de algo, até sabe, mas não tem coragem de estender a mão. E Paulo está dizendo: amem-se com amor fraternal, um amor não fingido, um amor sem dissimulação. Meus amados irmãos, é o ano do cuidado. Repita comigo: o ano do cuidado. Fala assim: mas é cuidado de todos. Fala comigo: sem exceção. Fala comigo: sem discriminação. Quando Paulo fala assim: amem-se com amor fraternal, o que Paulo tem em mente? É um amor familiar, Caio. Você não tem irmão não, né? Você tem, mas desculpa que eu esqueci, você perdeu. Irmãos, eu tenho irmã. Se você visse um irmão seu, irmão, de sangue sendo agredido lá na rua, o que você faria? O que você faria, pastor? Vinícius lá no Ninho da Águia, lá descendo a costa dele. Irmãos, eu particularmente não gosto de covardia. Irmão, gente, vou contar um caso aqui, irmão, mas tem ano. Meu pai uma vez arrumou uma confusão com um bitela do negão. Pensa num nego grande, até meu tio. Ele é maior que o Eduardo umas 2, 3 vezes. Chama Denis. Meu pai, o Vinícius conhece, foi pra cima dele, irmãos. Meu pai deu uma tijolada na cabeça do nego. O tijolo explodiu e ele fez só assim, ó. Irmãos, na hora que ele fez assim, meu pai correu, eu entrei na frente para defender meu pai, eu era menino. Então quando Paulo fala assim: ame-se com amor fraternal, Paulo tem isso em mente. Quando você vê um irmão seu de sangue sendo atacado, o que você faz? Você vai defender. Só que hoje na igreja a gente ajuda a atacar. É o ano do cuidado, irmãos. Porque uma igreja que cresce
com qualidade, qualitativamente, irmãos, falando, ela não cresce somente em números, mas ela cresce no amor, ela cresce no cuidado, ela cresce na graça, ela cresce na bondade, ela cresce na misericórdia de Deus. Olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 13, versículo 35, irmãos. João 13, 35. Olha que interessante, irmãos. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus. Olha, irmãos, a sua boa pregação, a sua boa doutrina, a sua boa forma de cantar provará ao mundo que são meus discípulos. Não, irmãos. A maior prova que nós somos uns salvos em Deus é que nós, seu amor, sintetizando, uns aos outros, ou uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. A palavra de Deus para nós nessa manhã é: as pessoas irão olhar para Batista Reviver e elas vão dizer: ali tem o amor de Deus, ali tem o cuidado de Deus, porque ali tem pessoas cuidando umas das outras. Ali tem a misericórdia e a graça de um Deus que verdadeiramente ressuscitou. Porque ali tem pessoas que não estão preocupadas com a sua vaidade, não estão preocupadas com a sua vida, não estão preocupadas com o seu porvir, mas estão preocupadas uns com os outros. As pessoas irão olhar para esta igreja e elas irão contemplar o amor de Deus, e elas irão dizer: verdadeiramente o evangelho está naquela igreja. Não porque só nós pregamos um evangelho, porque nós também vivemos esse evangelho, porque nós amamos as pessoas como Cristo nos ensinou. Romanos capítulo 13, versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns, sintetizando mais uma vez, pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Paulo está orientando a igreja: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, o cuidado que temos que ter uns pelos outros, irmãos. Volta no versículo 10, fazendo um favor, do capítulo 12. Aí Paulo continua. Ele trata agora sobre o amor. Amem-se com amor fraternal uns para com os outros. Só que ele continua, pastor Marcel, e ele vai dizer o seguinte: e tem um prazer em não só amar fraternalmente, mas também honrar uns aos outros. O que é honra aqui? Honra aqui, irmãos, nós podemos definir em não se julgar em ser melhor do que o outro. Honra aqui nós podemos, dentro deste contexto de corpo, igreja, somos membros de uns dos outros, é abrir mão muitas das vezes da sua vida para que o outro passe e ele seja honrado, ele seja abençoado. Eu sei que é difícil, irmãos, a gente fazer isso muitas das vezes. Honrar aqui, irmãos, é não olhar o seu irmão de tamanco alto, de cima do pedestal, se sentir como diz o outro, né, o grandão da Galileia. Porque tem pessoas que têm um olhar altivo, acha porque às vezes tem uma condição melhor ou tem um nome melhor, ela pode, irmãos, você me desculpe, dentro da igreja tem isso, discriminar as pessoas. Acha porque prega, porque canta, porque serve no ministério, ela é melhor do que alguém. Só que Paulo está incentivando aquela igreja. Abre aí, por favor, ô João, no monitor, Lucas capítulo 18, versículo 9. Olha o que é, irmãos, o que Jesus falou sobre isso. Olha o modelo de uma pessoa altiva.
E em seguida Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo, irmãos, igreja, religiosidade. E um deles era fariseu, e o outro cobrador, o publicano de imposto. Olha a oração do fariseu. Olha a oração do que está no salto alto, no pedestal. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço. E batia no peito, irmãos, ó Deus. Aí ele olhava para o templo, olhava para as pessoas e falava o seguinte: porque eu não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. E quantas pessoas dentro da igreja fazem esse tipo de oração, discriminando as pessoas, julgando as pessoas, apontando as pessoas, porque eu não sou como fulano, porque eu não faço como fulano, porque eu não ajo como fulano, porque eu não vou onde fulano vai, porque eu não entro onde fulano entra. Mas não se esqueça, irmãos, que a vida ela gira. Que Deus tenha de misericórdia de nós, que possamos praticar a parte B do versículo 10 de Romanos capítulo 12. Tenham prazer em honrar as pessoas, em ter as pessoas em primeiro lugar, em ceder espaço para que as pessoas sejam honradas. Abrir caminho para as pessoas, irmãos. O que é honrar as pessoas, Marcos Paulo? Abrir caminho para que outras pessoas possam passar. Irmão, Jesus foi especialista nisso. Jesus, quando fazia um milagre, ele era usado, realizava algo. A Bíblia fala que ele sempre saía pela tangente. A preocupação de Jesus nunca foi trair a glória para si, mas levar a glória para o Deus Pai. Só que se nós queremos ser uma igreja que se preocupe uns com os outros, nós precisamos de tirar os nossos olhos de nós mesmos. Nós precisamos de querer trazer a glória para nós, porque agora eu faço, porque agora eu prego, porque agora eu estou, porque agora eu vou, então vai acontecer. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem abate é Ele, quem honra é Ele, meu querido. Oh Espírito de Deus, uma igreja que tenha prazer em honrar as pessoas. É muito bom ser honrado, né, irmãos? Mais prazeroso ainda é ceder espaço para que outras possam ser honradas. Capítulo 12, versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, o ano do cuidado uns com os outros. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos. Paulo está falando da igreja, irmãos, parte prática. Paulo, como eu disse, irmãos, falou do evangelho. É o evangelho segundo Paulo, justificação pela fé. Paulo fala sobre a lei. Só que agora ele vai falar da parte prática da igreja, irmãos. Mas tenham amizade com gente, irmãos. Igreja, que a igreja tem amizade com gente, tem contato com gente. Aí olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Porque tem pessoas na igreja que só tem prazer de se aproximar de pessoas que têm bufunfa, que têm cascalho, que têm dinheiro. Mas aquele que cuida uns dos outros, aquele que entendeu o propósito, ele não está nem aí para o bolso da pessoa. Ele está preocupado, oh Espírito Santo de Deus, ele está preocupado com a vida. Vivam em harmonia. Essa palavra harmonia está ligada na koinonia, ligação, irmãos. Sejam ligados, sejam vidas uns dos outros, sejam bênçãos na vida das pessoas.
E o que eu acho interessante é que a gente só passa a viver isso, né, pastor? Depois a gente começa a viver o ministério. Chegamos lá em Boa Família, irmãos. Ontem, já fez um ano. Irmãos, e que coisa maravilhosa viver isso em Deus, irmãos. Ser amado pelos irmãos, ser cuidado pelos irmãos. Às vezes você passa raiva. Teve um dia que aconteceu um fato lá. Irmãos, eu falei com a Miriam, domingo eu vou chegar lá, eles vão ver. Aí, irmãos, minha esposa teve um sonho. Falou assim, você vigia. Isso é bom ter uma mulher de Deus do seu lado, né? Botou o dedo de profetisa e falou assim, você vigia. Faça assim, assim, assim. Irmãos, é para a glória de Deus. Porque se a gente dermos lugar à ira, der lugar ao nosso coração, irmãos, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E a gente perde essa harmonia. Porque a ideia que Paulo tem aqui, irmãos, sobre viver essa vida de harmonia, é viver uma vida sem sentimentos, é uma vida sem inveja, sem picuinha, sem fofoca, é viver uma vida na igreja, irmãos, sem guardar mágoa no coração, para o ódio, não ter azedume no coração, irmãos. Esse viver harmonia é isso, irmãos. Aí ela não errou comigo, glória a Deus, eu perdoo a vida dela e a vida continua para a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros e nós estamos sujeitos a erros, a falhas, meus amados irmãos, mas vivam em harmonia uns com os outros. E essa harmonia deve ser sem orgulho, irmãos. Essa harmonia deve ter uma amizade verdadeira. Paulo aqui está combatendo, pastor, o isolamento. Paulo aqui está querendo dizer o seguinte para a igreja: vocês como igreja são uma família. Eu sempre falo isso em Boa Família, irmãos, nós somos uma família, a família de Deus. E em toda família sempre tem um que dá mais trabalho. Eu fui o filho, a ovelha negra, e muito negra, né, irmãos? Que deu muito trabalho para minha mãe, pego com droga, apanhei de polícia e outras coisas mais que não vale nem a pena falar. Só que um dia a ovelha negra encontrou o seu pastor, ou o pastor encontrou a sua ovelha. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. E hoje eu fui enxertado nesse corpo místico de Jesus, e hoje eu faço parte da membresia. Eu estou ligado a você, você está ligado a mim, e nós iremos caminhar para o céu. E naquele grande dia nós iremos louvar em um só coral. Imagina a igreja que cuida uns dos outros, pastor Marcel. Imagina a igreja que se preocupa com as pessoas. Ouvir naquele grande dia: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuir, entrai pelas portas, ó igreja. Aqueles que estão ligados, aqueles que entenderam o propósito soberano de Deus. Mas tem uma amizade com gente sem condições. É todos, irmão. Tem gente que é difícil, mas tenha com ele também. Tem gente que faz raiva, né, Tiélio? Mas tenha com ele também. Tem gente que é teimoso, irmãos. Eu sou uma pessoa teimosa, mas insista comigo. Tenha misericórdia de mim. Tenha graça da minha vida, irmãos. Vamos caminhar mais uma milha para a glória de Deus. Para nós caminharmos para o final. Capítulo 14, versículo 13. Você que está comigo diz amém. Bom que está cedo ainda, 10h15. Dá para caminhar mais uns 40 minutos aí. Estou brincando, a gente tem que fazer almoço. Capítulo 14, versículo 13, irmãos. Olha que interessante. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Irmãos, o nosso papel não é ser juiz na vida das pessoas, na vida de ninguém. Irmãos, nós não devemos tomar o papel de Deus na vida das pessoas. Salmos capítulo 7, versículo 10 vai dizer que Deus é o justo, reto juiz. Vou repetir. Salmos capítulo 7, versículo 10 fala que Deus é o reto, justo juiz. Irmãos, nós não somos Deus
para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, para falar que fulano foi para o inferno, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Não, meus amados irmãos, o nosso papel como igreja é acolher, é ajudar, é ter paciência, é ter misericórdia. Irmãos, o nosso papel como igreja é não sermos uma pedra de tropeço na vida das pessoas, irmãos. Porque muitas das vezes isso está em nossas vidas, de modo a nunca fazer o irmão tropeçar, irmãos, e cair. Quantas das vezes, irmãos, com as nossas atitudes, nós somos pedra de tropeço na vida das pessoas? Quantas das vezes, irmãos, eu me coloco, irmãos, pela nossa forma hipócrita de viver, nós somos pedra de tropeço na vida das pessoas? Quantas das vezes, irmãos, por nós sermos seletivos com as pessoas, nós somos pedra, irmão, de tropeço na vida das pessoas? Só que esse ano é o ano do cuidado, e nós precisamos de cuidar das pessoas. Romanos capítulo 14, versículo 19. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Aquele que se preocupa em cuidar do irmão, ele também automaticamente se preocupará em edificar o seu irmão. Nós não somos incendiários, nós somos apagadores de incêndios, irmãos. Nós não cavamos abismo, nós somos construtores de ponte para a glória de Deus. Fomos chamados para edificar os fracos na fé. Fomos chamados para edificar aqueles que não têm uma base sólida. Você que hoje tem uma certa maturidade, você que foi edificado, firmado em Cristo, você foi chamado para edificar pessoas. Edificar consiste em pregar o evangelho, ensinar o seu irmão a respeito da palavra de Deus, meus amados irmãos. Capítulo 15, versículo 7. E aqui eu encerro para a glória de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, aceite-se uns aos outros, ó Espírito de Deus, como Cristo aceitou, para que Deus seja glorificado. Jesus escolheu os inaceitáveis. Eu me lembro uma palavra, irmãos, que vai ficar marcada na minha vida, lá na escola. Uma mãe virou e falou assim: ó, não anda com esse neguinho, não anda com esse rapaz, porque ele não presta. Irmãos, como é ruim ser discriminado. Por mais que você seja uma peça ruim, mas é muito ruim ser discriminado. Aí Paulo está aconselhando a igreja que ouviu o evangelho, porque o evangelho é sobre isso aqui, irmãos. Portanto, aceite-se uns aos outros. É por isso, irmãos, que não é aceitar Jesus, é Jesus nos aceitar. Tá vendo? Portanto, aceite-se uns aos outros, como Cristo os aceitou. Aí eu faço uma pergunta para você, irmãos. Quando Jesus te aceitou, você já estava totalmente mudado? Você não está sendo moldado por Deus, não, irmão? Você acha que a pessoa chega ontem na igreja, ela já tem que ser um expert em oração, em Bíblia, em maturidade? O convite de Deus para nós, irmãos, nesse ano de 2025, se queremos viver experiências com Deus, irmãos, precisamos mergulhar na palavra de Deus. E essa aceitação é sem discriminação, é sem cor, é sem raça. Essa aceitação, irmãos, não é olhar para o bolso, não é olhar para o carro que fulano tem, não é olhar para o patrimônio que fulano tem. Essa aceitação tem a ver, é aquilo que a pastora pregou ontem, irmãos, é sobre almas. Eu me lembro em 1 Reis capítulo 5, uma certa jovem, que a Bíblia não fala o nome dela, e diz a Bíblia que ela viu o seu senhor leproso.
A Bíblia fala que Naamã era um homem de muita estima na época. Irmãos, naquela época, imagina, todas as crianças que nascessem, qual seria o nome? Naamã. Porque diz a Bíblia que Naamã era um homem muito honrado, muito respeitado. Só que quando ele chegava em casa, a lepra aparecia. E diz a Bíblia, pastor Marcel, que era ela uma menina escrava. Irmãos, aquela menina foi arrancada de sua casa. Fica de pé. Ela foi arrancada do seu lar à força para servir a família de Naamã. Mas quando ela viu a necessidade de Naamã, quando ela viu a lepra de Naamã, independente do lugar que ela estava, independente da forma que ela estava servindo, independente se ela era escrava ou não, ela tinha algo de Deus para a vida de Naamã. Aquela menina, pastor, teria tudo para guardar rancor no coração e falar assim, ó, problema do meu Senhor, deixa ele morrer com essa lepra. Só que ela olhou para o Deus que ela servia, ela falou, ah, se o meu Senhor soubesse, oh Espírito de Deus, que lá em Israel há profeta. A palavra de Deus para nós é: aceite-se uns aos outros. Vamos respeitar, irmãos, as indiferenças que temos. Nosso foco é o céu, nosso foco não é aqui. Porque o homem que espera em Cristo só nessa vida, ele é mais do que miserável. Mas eu creio que Jesus Cristo em breve há de buscar a sua igreja. E em breve estaremos com Ele cantando em sua glória. Vamos orar? Vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus mova o nosso coração, pedindo para que Deus nos leve a viver isso. Porque na discurso é muito bom, mas na prática muitas das vezes nós falhamos. Senhor Deus, mais uma vez mais eu oro a Ti, ó Deus. Eu oro ao Senhor Deus pela Tua misericórdia e graça. Eu oro ao Senhor Deus, porque assim como o apóstolo Paulo fazia, Deus, ele tinha preocupação de dar a base doutrinária, mas ele como pastor, ele tinha preocupação, Deus, da parte prática da igreja. E a minha oração, Deus, como pastor dessa igreja, Senhor, como nos pastores, é que o Senhor nos leve, ó Deus, a viver essa vida prática da igreja. A minha oração, ó Deus, como nos pastores dessa igreja, é que Teu Espírito, ó Deus, pule, impulsione dentro de nós essa chama para se preocupar uns com os outros. Eu sei, Deus, que é difícil viver como a igreja primitiva vivia, mas nos leva a viver pelo menos um pouco, Deus, dessa preocupação, dessa comunhão, dessa koinonia, dessa preocupação de uns para com os outros, desta oração de lugar tremer, e que possamos, ó Deus, sermos cheios do Teu Espírito, ó Deus. Que a nossa motivação, ó Deus, venha a ser ter o outro, em honrar o outro, em ter prazer de honrar as pessoas, em edificar as pessoas, ó Deus, e aceitar as pessoas como Cristo nos aceitou. Eu oro neste momento, Senhor, e te peço a Tua graça. Eu oro neste momento, Senhor, e te peço a Tua misericórdia, Deus, sobre os inaceitáveis, aqueles que estão jogados, Senhor, nas sarjetas, aqueles que esteve, Senhor, como eu um dia, muitas das vezes desacreditado pela sociedade, ó Deus, aqueles que estão nos becos, valados, aqueles que estão, Senhor, no crack, na cocaína, aqueles que estão, Senhor, espalhados por esse mundo. Sem o Senhor, eu te peço, ó Deus, envia missionários, levante pessoas que se preocupem com vidas para anunciar o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Ó Deus, leve esta igreja a queimar por pessoas, leve essa igreja, Senhor, a queimar por vidas, leve essa igreja, Senhor, a queimar por almas, ó Deus. Transforme essa igreja numa CTI, numa UTI espiritual. Transforme a nossa igreja, Senhor, num tanque de Betesda, aonde coxos, paralíticos serão depositados, e eu tenho certeza que o Senhor há de salvar vidas, ó Deus. Oh Espírito de Deus, eu oro, ó Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família. Eu te peço a Tua misericórdia, Deus, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, Deus. É isso que eu oro e já te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito, ó Deus. E se você crê nessa palavra, aplaude a Ele bem forte, porque Ele merece.